Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo do meio-dia. Nós vamos agora começar a estudar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Tá? Os 5 solas da Reforma Protestante. Abra a sua Bíblia comigo, Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo de número 8. Bom dia, boa tarde, Júnior. Boa tarde para sua esposa, para sua família. Nós hoje vamos estudar sobre os 5 solas da Reforma. Então, Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 8. Isaías 40, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, que nós vamos ler. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O profeta Isaías faz uma comparação entre o que é perecível e o que é imperecível, entre o que é durável e o que não é durável, entre o que se acaba e entre o que permanece. E ele diz que tanto a erva, que dá sustento à vida, quanto a flor, por mais bela que seja, elas vão secar e cair. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Então hoje nós vamos começar um estudo dos 5 solas da Reforma. Antes da Reforma, no que é chamado de pré-reforma,
ou antes mesmo ainda, lá na escola de Alexandria, surgiu um método de interpretação da Bíblia que era um método alegórico. E aí, com o passar do tempo, a interpretação da Bíblia foi se tornando cada dia mais alegórica e as doutrinas foram se perdendo. E os reformadores, quando vieram, surgiu a renascença, surgiu a crítica à igreja, surgiram os manuscritos chamados Textos Receptos de Erasmo de Roterdã, surgiu um desejo de voltar às Escrituras, de reler as Escrituras, de reinterpretar, já que a renascença possibilitou, porque antes ninguém, só a igreja da época, tinha o direito de ler e interpretar as Escrituras. Ninguém mais tinha esse direito. Então o que aconteceu? Com a renascença, o mundo sacudiu o jugo da igreja e agora a igreja estava sendo questionada. E os homens de Deus se voltaram para as Escrituras. E aí surgiu a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi fruto dessa volta para as Escrituras. Então o que acontece? Surgiram homens que trabalharam incessantemente para tornar a reforma uma realidade. E eles criaram o que se tornou, na verdade não foi, essa nomenclatura não foi dada por eles, mas os pontos defendidos na nomenclatura foram defendidos por eles, foram o que eles fizeram. Então hoje é conhecido como sola scriptura, que são termos latinos que quer dizer só a escritura. Sola fide, que quer dizer só a fé. Sola gratia, que quer dizer só a graça. Solus Christus, que quer dizer só Cristo. E soli Deo gloriae, só a Deus glória. Então, estes 5 solas serviram de espinha dorsal para toda a teologia protestante que viria a partir destas decisões. Então a maior autoridade agora para nós protestantes é a Escritura Sagrada, a Bíblia corretamente interpretada. Convém fazer essa ressalva. Então nós vamos começar a estudar hoje sobre os 5 solas da Reforma e o primeiro sola, que é a sola Escritura. E de onde é que vem isso? Lutero, eu já falei, ele estava na Catedral de Wittenberg, depois de se formar, fazer o doutorado em Roma, em teologia. Ele está preparando a aula sobre a Carta aos Romanos e ele lê o versículo 17, que diz: no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí ele tem o seu encontro com Deus, a sua conversão, a sua transformação. E aí ele escreve ao lado do versículo sola. Sola fide. Então começou agora a estudar as Escrituras e era um movimento que já havia em toda a Europa. E vários homens começaram a comungar, a partilhar das doutrinas de Lutero, que começaram a voltar para as Escrituras, porque tinha havido uma tentativa com Savonarola, mas ele foi morto, com John Hus, mas ele também foi morto, com Wycliffe, com John Hus, melhor dizendo, mas ele também foi morto, e agora vinha com Lutero. E Lutero agora consegue
Marcos, Deus te abençoe, Marcos. Agora Lutero consegue fazer isso. E aí, depois de Lutero, vem Felipe de Melancto, Zwinglio, Calvino, Armínio, e tantos outros teólogos que ajudaram a edificar, a erigir, principalmente dois, né? Que é Lutero, e depois de Lutero vem Calvino, porque Lutero não rompeu totalmente com a Igreja Católica. Lutero, ele, Felipe de Melancton e outros, continuaram muito semelhantes. Eles romperam na questão soteriológica. Mas vem Calvino, e Calvino rompe verdadeiramente. Por isso que antigamente a maioria das tradições protestantes eram calvinistas. Porque Calvino foi o primeiro a romper totalmente com a Igreja Católica e fazer cultos completamente diferentes, com doutrina completamente diferente, com pensamento completamente diferente, porque as igrejas luteranas até hoje têm muito da Igreja Católica. E nós devemos isso a Calvino, ele ter rompido totalmente, e nós sermos tão diferentes. Então nós vamos começar hoje o Sola Escritura. Então eles defendiam que a Bíblia não podia ser interpretada somente pela igreja, somente por um grupo, e que os outros não tinham a condição de ler a Escritura e de fazer uma outra interpretação, e de interpretar de modo diverso do que a igreja interpretava. Então, os reformadores começaram a insistir, o que já havia antes, com John Hus, com Jerônimo Savonarola, que era uma volta às Escrituras, que a igreja tinha deixado de lado as Escrituras, que está acontecendo hoje com muito do meio protestante. É que hoje nós estamos interpretando a Bíblia alegoricamente. Hoje nós estamos pregando a Bíblia e só alegorizando, e só aplicando e não interpretando. Então eles voltaram para o que se chama de método histórico gramatical. Era ler a Bíblia, né, literalmente, era não alegorizar, e era ver a Bíblia dentro do seu contexto, era interpretar a Bíblia dentro do seu contexto, para quem ela foi escrita originalmente, por que ela foi escrita, quando ela foi escrita. Então aí começou-se o Sola Scriptura. Então hoje nós vamos falar Sola Scriptura, evidencia a saúde espiritual do povo de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o Sola Scriptura, ou somente a Escritura. Em português, em bom português, somente a Escritura. A centralidade da Escritura como base da nossa fé. Então nós vamos começar a estudar sobre o que acontece quando falta a doutrina do Sola Scriptura. O que acontece quando nós abandonamos as Escrituras? Grandes erros doutrinários dominam o povo de Deus. Então a primeira coisa é que grandes erros doutrinários invadem a comunidade da fé. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2. Ele diz assim: houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quando a comunidade da fé, o povo de Deus, ele deixa de lado a Escritura, de estudar a Escritura com seriedade, de buscar uma interpretação correta, de gastar tempo com estudo sério, com oração para que o Espírito Santo ilumine,
com pesquisa, aí nós corremos o risco, quando a Bíblia começa a ser relegada a segundo plano, quando nós damos mais ênfase à liturgia, ao ritualismo, às festividades, quando estas coisas começam a ocupar a centralidade do culto e da adoração, e a Bíblia é deixada para 5 minutos, 3 minutos no final do culto, né? Quando as pessoas já estão cansadas e a Bíblia não é lida nem estudada com seriedade, então ela fica vulnerável às heresias, grandes erros doutrinários. E nos dias dos apóstolos estão nos avisando, eles estão nos alertando. Também, diz Pedro, houve entre o povo falsos profetas. Então ele está lembrando ao povo da sua época que sempre no povo de Deus tinha os falsos profetas. Porque aqui é o perigo maior, que é o perigo interno. A heresia, o falso ensino, é danoso porque ele é um ataque que vem de dentro da própria comunidade da fé, que é como eu chamo igreja, é a comunidade da fé. Porque as pessoas interpretaram a igreja como o templo. Então Pedro diz assim, olha, lembrem-se que entre o povo houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. E o que esses doutores vão fazer? Que introduzirão encobertamente, não vão introduzir diretamente, certo? Heresias de perdição. Por que a doutrina errada é tão perigosa? Porque o ensino bíblico é como um mapa. O ensino bíblico é como uma bússola. Se eu seguir a orientação, então eu estou no caminho de Deus e eu vou para onde Deus quer. Mas se esta bússola estiver errada, se este mapa estiver errado, ou se, digamos, uma melhor ilustração, se eu confiar em mim mesmo e achar que eu sei o caminho, e deixar de olhar para a bússola, se eu confiar em mim mesmo e deixar de olhar para o mapa, então a qualquer momento eu vou pegar o caminho errado. E pegando o caminho errado eu estou perdido. E pegando o caminho errado e andando pelo caminho errado, o que acontece é que eu vou perecer. É que além de perdido, eu agora preciso de alguém que me salve, porque se não vier alguém que me salve, além de estar perdido, eu vou morrer de fome ou de ataque de algum bicho feroz. Então, a heresia também é assim. Nós temos a Escritura, a Bíblia, como bússola, como mapa que orienta a nossa vida, nosso modo de viver, nossa fé em Deus, como deve ser. E quando nós deixamos de lê-la, quando nós deixamos de buscar nela a sua orientação, quando nós negligenciamos na interpretação correta, quando nós interpretamos a Bíblia somente no olhar e no que eu acho, então Pedro diz que vem heresias de perdição. E uma dessas heresias a essência destas heresias e negarão o Senhor que os resgatou. É que a pessoa acaba colocando no lugar que aqui Pedro estava falando possivelmente dos gnósticos. E negarão o Senhor que os resgatou. Porque os gnósticos negavam a humanidade de Cristo, alguns e outros negavam a sua divindade. Então, o que Pedro está dizendo é que eles negarão o Senhor. Então, Jesus é afastado. Quando a Bíblia é negligenciada,
outras coisas começam na comunidade da fé, na adoração, no ensino, a ter a primazia. É o dinheiro, é a cura, é a libertação, é o avivamento, é o falar em línguas. Outras coisas vão substituindo a centralidade de Jesus. Jesus vai sendo colocado no canto, Jesus vai sendo escanteado. Ele vai sendo deixado de lado e acabam por fim negando. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Então, esse povo a qualquer momento vai se perder, a qualquer momento vai se desviar, a qualquer momento vai se afastar. Eu ouvi uma história triste do pastor Luiz Saião, ele contando que foi a Amsterdã, na Holanda, berço onde surgiu uma igreja forte, onde qualquer pessoa que estuda a história da teologia, principalmente da soteriologia, foi lá que houve aquele dilema entre calvinistas e arminianos sobre a questão da salvação. Então ali era uma igreja forte, com uma faculdade forte na cidade de Leeds. E ele diz que passando lá viu uma igreja enorme, linda, viu muitas fechadas, mas viu uma igreja linda. E viu lá no alto uma placa de propaganda e ele pensou que alguém tinha colocado erradamente alguma propaganda no alto daquela igreja, uma igreja enorme, uma igreja tipo catedral. E quando ele tentou entrar, percebeu que já não era mais igreja. Percebeu que a igreja tinha sido transformada num shopping. E que lá no alto, na torre da igreja, era uma loja, uma das lojas do shopping. Então nós estamos vendo hoje que as heresias, o secularismo tem tomado conta. E por quê? Porque nós temos negligenciado só a Escritura. Até mesmo dentro de muitos seminários tem entrado uma interpretação chamada de método histórico crítico, que nega que a Bíblia seja a palavra de Deus e nega um monte de coisas. E as pessoas vão e elas saem de lá céticas, e elas saem de lá incrédulas, elas saem de lá desviadas. E a espiritualidade delas vai a zero. Por quê? Porque negaram as afirmações das Escrituras e agora acharam que podem fazer uma crítica. E aí uns dizem que tem uma parte do Evangelho que é de uma comunidade de Mateus, tem uma parte do Evangelho que é da comunidade de Lucas, e que esses evangelhos, estas tradições são conflitantes entre si, que eles negam o sobrenatural. Eles dizem que, como Johann Semler, ele diz que o maior erro é confundir Escritura com Palavra de Deus. Ele diz que a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas ela não é. E aí ele diz que o trabalho deles, desses teólogos, né, liberais, é encontrar o que é Palavra de Deus dentro da Bíblia. Então eles dizem que a Bíblia tem muita lenda, muito mito. E aí você vai ver. Por isso que nós estamos com muitas igrejas quase mortas. Por isso que nós estamos, por outro lado, né, nós temos igrejas que precisam desesperadamente de uma boa teologia. De uma teologia que seja baseada na Escritura. Porque o diabo sabe que a nossa crença vai ser a nossa prática. Que a teologia é aquilo que está por trás de toda a nossa prática. E que se nós tivermos uma teologia, que a gente chama de teologia conservadora, que é aquela que acredita que a Bíblia é infalível, inerrante, palavra de Deus, e que ela é a nossa norma de conduta, e que ela é a maior autoridade em questões de fé e prática. Porque qual é o grande dilema? É saber onde está a autoridade. Para a Igreja Católica, a autoridade reside na Igreja. Então a Igreja tem autoridade até para mudar as Escrituras.
Para o protestantismo, a autoridade está nas Escrituras. Por isso, o sola Scriptura. Ou seja, somente a Escritura. Não mais as invenções, não mais as tradições, não mais o eu acho, mas a Escritura. Então Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. Apostatar é desviar-se. Alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muita gente não leva a sério questões de doutrinas, questões teológicas. E não sabe que o diabo se preocupa em torcer, em criar. É como se ele estivesse no inferno. Quando eu falo inferno, não estou falando no lugar, mas estou falando nas forças espirituais do mal. Porque muita gente pensa que o diabo mora no inferno, ele não está no inferno ainda. E ele tem um grupo de espíritos para torcerem a palavra de Deus, para criarem doutrina. Olha o que ele diz: dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Há doutrinas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui Paulo também está combatendo o gnosticismo. Então, quando a gente esquece da interpretação correta, da leitura da Bíblia, da crença nela como inerrante, grandes erros invadem o povo de Deus. E isso já é um aviso que os escritores do Novo Testamento nos dão. A segunda coisa é que o povo de Deus deixa de ser sacerdócio de Deus na terra. O povo de Deus deixa de ser sacerdócio de Deus na terra. Olha o que diz Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Então, o povo de Deus, eles foram chamados, nós fomos chamados para a gente exercer a função sacerdotal. Os protestantes, os reformadores, eles descobriram a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Vou repetir: sacerdócio universal dos crentes. Eles começaram a ver que a Igreja Católica tinha os sacerdotes. E esses sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Então o povo não podia ir direto a Deus, tinha que passar pelo sacerdote. Se quisesse perdão, tinha que se confessar. Se quisesse que a alma fosse salva, por exemplo, depois de morta, tinha que o sacerdote interceder. Então tudo tinha a intercessão, a mediação sacerdotal. E aí, como eles voltaram para a Bíblia, eles pegaram o texto, eles quando colocaram os olhos sobre o texto de Pedro 1:9, que diz assim: mas vós sois geração eleita. Todos são termos corporativos que ele vai usar. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eles descobriram a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, que cada crente é um sacerdote diante de Deus. Que cada cristão tem a possibilidade de entrar diante de Deus. Mas o que acontece quando nós esquecemos a Bíblia? Quando a Bíblia é relegada a um segundo plano,
Então, boa tarde, Uri. Nós estamos falando sobre os 5 solas da reforma. Começamos hoje sola escritura. E nós estamos na parte de o que acontece quando a gente nega a escritura. Então o povo de Deus deixa de exercer esse sacerdócio, né? Deixa de ser esse instrumento de Deus na terra. E aí, Oséias diz, o meu povo foi destruído. Então Deus está dizendo para os sacerdotes daquela época, e muita gente aplica isso ao povo, mas Deus está falando com os sacerdotes, porque lhes faltou conhecimento. Deus está dizendo aos sacerdotes da época, olha, o povo de Israel caiu tão fácil na mão da idolatria. O povo de Israel passou tão fácil para o lado de Baal, passou tão fácil para as religiões cananeias, porque lhes faltou conhecimento, porque eles não tinham solidez, eles não tinham raiz, eles não tinham doutrina, eles não foram instruídos. Os sacerdotes da época, como muitos líderes de hoje, negligenciaram o ensino, não quiseram ensinar, preferiram viver trabalhando menos, porque a gente pensa o seguinte, que eu não tenho que estudar muito, eu não tenho que gastar tempo, eu não tenho que queimar pestana lendo. E o grande problema é que as ovelhas não crescem, os membros, os fiéis não amadurecem, e aí qualquer doutrina estranha ou qualquer igreja que ofereça uma doutrina mais substancial, um alimento melhor, as pessoas mudam e depois a pessoa perde tudo, fica a ver navios. Porque vem uma heresia e ele não sabe como combater. E é o que Deus está dizendo, olha, o meu povo foi destruído, o meu povo está arrasado, o meu povo está na idolatria, o meu povo está pagão, paganizado, porque lhe faltou conhecimento. O que faltou? O conhecimento. O que faltou? A instrução. Porque a Escritura diz, da boca do sacerdote deve o povo receber a instrução, mas eles não instruíram, eles não quiseram conhecer a Torá, a lei, e por isso faltou instrução. Aí ele diz assim, agora vem um juízo, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus diz, olha, você rejeitou o conhecimento, você não fez o que eu chamei você para fazer, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ele diz, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então doutrina é algo sério. Então se preocupar com teologia é coisa séria. Então buscar compreender a Escritura de forma correta não é uma opção, é uma ordem de Deus. E rejeitá-la é rejeitar o serviço que Deus nos deu. E por isso o povo de Deus deixou de ser sacerdote, e o povo de Deus estava tão fragilizado, tão vulnerável, e por isso o povo de Deus vivia se passando para outras religiões. E por falta de ensino hoje nós temos muita gente sofrendo, muita gente atribulada, muita gente sem rumo, muita gente que vive dentro de igreja, mas que está longe de Deus. E em terceiro lugar, a imaturidade torna-se característica do povo de Deus. Então hoje nós vimos 3 partes. Primeiro, quando a igreja abandona, quando o povo de Deus abandona a doutrina da sola escritura, grandes erros doutrinários começam a entrar. Grandes erros, erros terríveis começam a entrar. Isso nós já fomos advertidos. Em segundo, a igreja deixa de ser o sacerdócio real. Por falta de ensino, o povo se torna presa fácil. O povo se torna
gente que a qualquer momento muda de lado, gente instável. E aí, em terceiro lugar, a imaturidade torna-se característica do povo de Deus. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais, que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernirem tanto o bem quanto o mal. Qual era o grande problema da igreja? Era justamente esta questão da imaturidade. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo. Aquele povo já estava com algum tempo de sua caminhada cristã. E eles ainda não tinham aprendido nada. O autor esperava que aquele povo, pelo tempo, pelos ensinamentos que ouviram, já fossem mestres. Ele diz, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ele diz, vocês estão precisando. A gente vive ensinando a vocês, é como se ele dissesse, olha, nós estamos ensinando sempre o beabá, o ABC, vocês estão sempre no jardim de infância e nunca de lá saíram. E a gente passa anos e anos e anos ensinando a vocês e vocês sempre precisando do beabá. Meu irmão, meu amigo, você que me escuta, é inadmissível que hoje numa igreja, numa comunidade da fé, as pessoas ainda precisem de aula para saber quais são os livros da Bíblia, a divisão dos livros em forma de lei, dos livros. E tem ainda alguns irmãos abençoados que têm o amor de Deus no coração, que começam a estudar, e aí eles vão e dizem, olha, nós temos tantos livros da lei, nós temos tantos livros em forma histórica, nós temos os livros poéticos estão divididos em ínicos e livros sapienciais. E aí as pessoas hoje ficam, mas eu não sabia, que bom. Aí você mostra, você vê como as pessoas estão na infância, porque muitos líderes não se preocuparam. Porque muita gente está preocupada em visitar, muita gente está preocupada em fazer o ativismo, um monte de tarefa, de tal forma que ele não tem tempo para investir no conhecimento das Escrituras. Eu fico profundamente decepcionado e triste quando as pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu não posso fazer o seminário porque eu não tenho tempo. Como é que um pastor que não tem um curso acadêmico avançado, ele diz que não tem tempo? Como é que uma pessoa que pastoreia uma igreja, que tem a responsabilidade de alimentar e de defender o rebanho, diz que não tem tempo de fazer aquilo que vai ser prioridade no seu ministério? Porque os apóstolos disseram, escolham pessoas para as outras atividades, porque nós não podemos deixar a pregação e a oração. Os apóstolos perceberam, e olha que eram apóstolos, homens que tinham andado com Jesus Cristo. Mas agora eles tinham que anunciar o evangelho,
eles tinham que refutar as heresias, como por exemplo, na igreja de Colossos, se você ouviu minha pregação de domingo, há um sincretismo religioso que invadiu, uma seita que invadiu a igreja de Colossos. E Epáfras, fundador da igreja, discípulo de Paulo, ele percebe que ele não tem condições intelectuais de refutar aquela heresia, e ele vai a Roma. Ele viaja até o fim do mundo, que naquela época, na verdade, era o começo, que era o centro do mundo. E ele vai ver Paulo na prisão, e Paulo escreve uma carta, e se você ainda não assistiu, eu sugiro que você vá lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, e veja a supremacia de Cristo. É o tema do sermão de domingo passado, onde Paulo vai explicar qual é a verdadeira posição de Cristo dentro da comunidade, e como a comunidade deve encará-lo e percebê-lo e recebê-lo. E o autor aqui diz: e vos haveis feito tais, que necessitais de leite. Ele diz: e vocês se fizeram pessoas tão cafechadas, tão crianças, tão imaturas, que a gente precisa sempre dar leite para vocês, ou seja, o ensino básico do básico, o resumo do resumo do resumo do resumo. E ele diz: e não de alimento sólido. Vocês não podem ter um alimento maior. Pessoas que já tinham tantos anos. E hoje nós vivemos a mesma. Por isso eu já preguei várias vezes no culto da Reforma Protestante, que acontece no dia 31 de outubro. Porque em 1517, no dia 31 de outubro, é datada o início da Reforma Protestante. Então comemora-se no dia 31 de outubro, aí o povo botou o Dia das Bruxas. E muitos pastores nem sequer se lembram de que no dia 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante, que nós já estamos com 500 anos de reforma. E só as igrejas tradicionais ainda lembram de fazer alguma coisa, e agora algumas igrejas pentecostais um pouco mais esclarecidas estão celebrando, estão falando sobre os 5 solas. Porque muita gente nem sequer sabia. Então ele diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, é uma metáfora, leite é alimento sólido. O leite são os princípios básicos. Né? E tem gente que só se alimenta de leite, que o pastor tem que estar sempre gritando, sempre ensinando a ele o que não fazer. Sempre a teologia do não faça isso, não faça aquilo. Ele precisa de direção para tudo ele vai pedir opinião, porque ele não sabe interpretar a Bíblia por ele mesmo. Ele não exercitou-se no conhecimento para poder saber discernir, tomar suas decisões, biblicamente falando. Ele não sabe interpretar um texto. Você pede a ele para interpretar um texto, ele cita o texto fora do contexto. E aí ele diz assim: porque ainda se alimenta de leite, o que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Hoje nós temos verdadeiras creches de pessoas que, pelas perguntas, certo? A pessoa não pergunta o que eu faço para ser relevante no reino, o que eu faço para ser uma bênção, mas são pessoas que fazem perguntas absurdas: se existe disco voador na Bíblia, se existe onde começou os dinossauros na Bíblia. Porque ele não sabe o que é básico, ele não sabe que a Bíblia é seletiva e não exaustiva. E aí o autor aos Hebreus diz assim: mas o alimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui tem sentido de maduros, para aqueles que amadureceram,
para aqueles que se importaram com as Escrituras, para aqueles que centralizaram nas suas vidas Jesus Cristo. E ele diz assim, os quais, em razão do hábito, ou seja, criaram o hábito de ler, de pesquisar, de amadurecer, de estudar, de não ficaram esperando que outros viessem ensiná-los. Eles mesmos, onde tinha ensino, eles estavam atrás, porque eles foram amadurecendo, eles foram percebendo que não dava mais. Porque à medida em que você vai amadurecendo, você vai percebendo, a maturidade é assim, você percebe que à medida em que você vai crescendo, a roupa antiga não cabe mais. O tênis antigo não cabe mais, a sandália antiga não cabe mais. E aí você vai precisando de uma roupa maior, de um tênis maior, de uma sandália maior. Então o que acontece no cristianismo é assim, a pessoa começa a perceber que muitas vezes ela precisa de um alimento maior, de um alimento mais substancial, de um alimento mais bíblico, mais profundo. No começo ela se alegra com o grito, com a sensação, com as emoções, ela é muito levada pelas emoções, então o culto é avaliado no sentido do sentir. Se ela sentiu, se ela se alegrou, se ela derramou lágrimas, então o culto foi uma bênção. Então a pregação foi uma bênção, porque mexeu com as emoções dela. Mas aí com o passar do tempo você percebe que as mesmas emoções, as sensações que a gente sente muitas vezes dentro de uma comunidade da fé, dentro de um momento de louvor, quando você encara a realidade, a sensação já é outra, que a sensação muda. E por isso tem gente que é uma coisa dentro da comunidade da fé, dentro do prédio, e quando sai do edifício da igreja, ele já é outro, completamente diferente, porque ele não aprendeu que Deus ocupa todos os espaços e que não há essa dicotomia entre o sagrado e o profano. E aí ele diz assim, tem por hábito. Então, na vida de um cristão maduro, estudar a Bíblia é um hábito. Conhecer a Deus, adorar a Deus é um hábito, é algo que a pessoa faz, certo? Como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, é um hábito, não é um castigo. Aí diz assim, os quais em razão do hábito têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então uma pessoa madura, ela já começa a discernir, ela começa a ver o que está por trás da letra, qual era a intenção do autor. Qual era a intenção do autor? E ele começa a interpretar a Bíblia e a olhar a realidade e ver a realidade de forma diferente, porque ele é maduro. E agora ele começa a tomar decisões. Então, hoje, nós vimos 3 coisas. Amanhã nós vamos dar continuidade ao Sola Escritura. Mas hoje nós vimos que quando a gente abandona a centralidade da Bíblia, Jesus Cristo também sai do centro. Então entram as heresias de perdição e que existe uma tropa de demônios só para preparar heresias destruidoras. E nós vimos que, em segundo lugar, quando nós não nos importamos em estudar muito a palavra de Deus, em estudar com afinco, em procurar conhecer a Deus através da Escritura, em se aproximar de Deus, nós vimos que a gente fica vulnerável, frágil, a gente perde a capacidade de ser sacerdócio de Deus na terra e a gente se torna uma igreja, um povo vulnerável, fragilizado, que qualquer vento de doutrina, qualquer outra divindade carrega. E nós vimos em terceiro lugar que uma igreja que não atenta para a doutrina do sola Escritura, da importância e centralidade das Escrituras, da direção das Escrituras, de ser orientado, normatizado pelas Escrituras, é uma igreja criança, imatura. E o autor termina dizendo que existem os crentes imaturos, mas pela grande bondade de Deus e misericórdia, existem aqueles que ainda podem tomar
e se alimentar de alimento sólido. E estes, por causa do hábito de estarem estudando, do hábito de estarem procurando a Deus, do hábito de gastarem tempo, de investirem tempo no estudo de Deus, de conhecer a Deus e a sua palavra, eles agora sabem discernir o bem e o mal. Então eu espero que você seja um daqueles que não se contenta em ficar na infância. Um daqueles que diz assim: Senhor, estou crescendo. Porque se a roupa ainda cabe, significa que você não cresceu. Se o livro ainda é o mesmo, significa que a gente não cresceu. Mas quando você começa a dizer: rapaz, o alimento que estão me dando aqui não está sendo suficiente, não está alimentando a minha alma, eu estou percebendo que eu estou na sala errada, eu estou percebendo que o meu tamanho e o tamanho dos meus colegas é diferente, que eu estou precisando de mais, que eu estou precisando de mais alimento, e que você sai em busca de mais alimento. Aí sim, você começa a perceber que você está amadurecendo, que você está crescendo. Quando você começa a perceber que você olha as pessoas, estudantes de teologia, agora vamos fazer crítica, estudantes de teologia que estudam e saem para discutir assuntos triviais, e um querendo expor sua ideia mais que o outro, e que eles não sentam para debater coisas assim que vale a pena, como por exemplo missões, como fazer missões, que eles não apresentam proposta, porque tem muita gente que estuda teologia só para encher a cabeça, só por curiosidade, para saber e para poder mostrar ao povo que ele sabe. Mas tem muita gente que ainda se preocupa com coisas relevantes, que diz: olha, o que a Bíblia diz sobre o casamento? O que a Bíblia diz sobre missões transculturais? O que a Bíblia diz sobre missões no Nordeste? Um Nordeste desse tão tomado pela idolatria. Vamos sentar aqui, vamos agora, a gente amadureceu, a gente saiu da infância. O que a Bíblia diz? Como é que a gente deve fazer a obra missionária? Como é que a gente deve abordar os diferentes grupos da sociedade? Como é que eu posso ser canal de bênção nas mãos de Deus? Então eu desejo que Deus abençoe sua vida. Que nós voltemos para as Escrituras. E eu quero falar com você que ainda não é cristão, que as Escrituras são a revelação de Deus para a minha vida e para a sua. É Deus se apresentando a mim e a você. É Deus dizendo: olha, eu sou assim. É Deus dizendo: vocês se apartaram de mim, me deixaram, me abandonaram, me largaram, mas o meu hesed, o meu amor incondicional não os deixa. E eu estou à procura de vocês, e tenho encontrado muitos, e quero encontrar você. E Deus hoje nos chama, a mim e a você, ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, Deus mostra a solução para a nossa vida, que Jesus Cristo na cruz morreu para o perdão dos nossos pecados e para a salvação da nossa alma. Então, onde você estiver, clame a Jesus Cristo e peça a Ele que te perdoe e peça a Ele que te salve. Que Deus seja com você, que Deus seja com cada um. Então, até a noite, às 20 horas, Deus abençoe a cada um. Então amanhã nós continuaremos a doutrina do Sola Escritura, os 5 solas da Reforma Protestante. Deus abençoe e até amanhã.